E vem conferir a crítica do filme Flaming Hot. E chegou recentemente no Star Plus e eu finalmente consegui assistir o filme chamado Flaming Hot. Filme esse que vem com a ideia de contar como que foi a origem do salgadinho Cheetos, da marca Cheetos como um todo, picante, que marcou muito uma época nos Estados Unidos. É um salgadinho muito famoso, que faz muito sucesso lá, mais do que no resto do mundo, vendeu muito e que na época foi algo que ajudou muito a empresa como um todo não fechar e crescer de novo num momento muito difícil dos Estados Unidos, não por causa dos salgadinhos, de modo geral. Várias empresas estavam fechando, vários mercados e muitas pessoas estavam perdendo emprego e o salgadinho foi muito importante e ele é muito relevante até hoje. Em alguns países ele não faz tanto sucesso, mas nos Estados Unidos especificamente, essa ideia do salgadinho picante, que começou através dos Cheetos, faz muito sucesso até hoje. Bom, ultimamente, uma coisa que está sendo comum você ver em streamings são filmes que estão tentando contar histórias reais, histórias que realmente marcaram a vida do mundo de alguma forma, mas histórias que são um pouco até menores, podem-se dizer assim, não desvalorizando e não diminuindo o tamanho da história de cada um, mas é porque normalmente quando a gente pensa em cinema, a gente pensa em grandes histórias sendo contadas na telona, e por causa disso, histórias um pouco menores, de produtos um pouco menores, acabam não conseguindo chegar no cinema. É mais fácil você contar uma história sobre uma guerra que aconteceu, de um momento histórico muito importante, do que focar em histórias menores. Com o streaming, isso abriu uma nova possibilidade, a possibilidade de pegar essas histórias que não tem tamanho para um cinema, mas mesmo assim, para um streaming vai funcionar muito bem. E a partir daí saem séries e filmes sobre essas temáticas e que chamam muito a minha atenção. Só que eu fico pensando, o que eles vão fazer para contar a história sobre o salgadinho picante? Como eles vão fazer com que essa história seja realmente empolgante e envolvente para fazer com que o público realmente compre essa ideia e queira saber mais sobre ela? E para mim, o filme não conseguiu fazer isso. Tem muitos filmes bons que estão saindo recentemente, séries também, sobre histórias reais menores, como eu falei, mas Flaming Hot não é esse caso. Para mim, eles vão no simples de como contar uma história baseada num fato real, que seria tentar cativar o público através dos personagens principais, colocando uma narrativa em cima dele, principalmente de superação, que é para o público pegar realmente um carinho por eles de uma forma mais fácil. Também usam bastante a comédia para o público criar uma relação com eles e ao mesmo tempo tentam contar a história do salgadinho, contar como era o mundo a partir dali. E para mim o filme falha em quase tudo que tenta fazer. Começando pela forma como eles resolveram contar a história. Porque foi o que eu falei, se é uma história grandiosa, se é uma história sobre uma figura grandiosa do mundo, aquela história ela meio que se conta por si só. Quando é uma história um pouquinho menor, você tem que ficar enchendo um pouco de linguiça em alguns pontos. Tanto que você pode ver que se você procurar a história real, você vê que muita coisa que o filme colocou não realmente aconteceu daquela forma. Até por isso que o filme é baseado em fatos reais. E pra mim, começando pelos personagens, eles não são tão cativantes assim. A história coloca uma história sofrida, uma história de superação pra eles, mas que não me cativou muito. Não me cativou porque a gente já viu essa história milhares de vezes no cinema. E não foi uma história que realmente me cativou de cara. Não me cativou não pelas temáticas, porque elas são fortes e também são interessantes de como são abordadas. O problema é que o roteiro não conseguiu trabalhar muito bem aqueles personagens, os atores não são cativantes e os personagens também, de modo geral, não são tão cativantes assim. Assim, dessa forma, foi muito difícil eu criar uma relação com eles, me importar com eles. Então esse é o primeiro ponto que o filme não acertou, que seria o básico: apresentar, desenvolver e fazer com que o público crie uma camada através deles. Nem na parte dramática, na parte de superação, como também não fez isso na parte da comédia. O filme força muito uma ideia de comédia. E como que eles fazem isso? Falando que nem tudo que aconteceu ali realmente aconteceu daquela forma. O protagonista está contando a história pelo ponto de vista dele. Dessa forma, ele inventa muitas coisas, ele acrescenta muitas coisas, ele dá meio que uma parte mais dramática para as coisas, que não é como realmente aconteceu. E isso poderia ser interessante para funcionar com a comédia. Inclusive, tem algumas partes de como ele descreve o que aconteceu que me lembrou muito do filme Homem-Formiga, com uma piada bem parecida dele tentar inventar o que os caras estão falando. Mas é uma piada que não funcionou muito bem aqui. A parte da comédia, de modo geral, não funcionou. E era algo que era para criar uma relação maior, já que os personagens não tinham umas costas largas para fazer com que a gente realmente, só pelo carisma deles, gostassem deles. E aí já cria um problema, porque é uma história sobre uma pessoa. É uma história
história sobre alguém importante para o momento histórico daquela marca de salgadinhos. E para você se importar com a história, você tem que se importar com ele. Claro, não são personagens chatos, não são personagens que você não vai gostar. Você pode criar uma ligação com eles, mas não como deveria. Então na parte dos personagens, o filme acaba errando bastante. E na parte de como vai conduzindo a história, eu acho que o filme não consegue nem ir para um lado nem para o outro. Ele acaba caindo muito no clichês do gênero, ele acaba caindo muito na ideia de como contar uma história no arroz e feijão mais básico possível e mesmo assim não acerta. Por exemplo, você termina esse filme não tendo uma descoberta sobre algo novo. Na verdade, você cria mais questionamentos, porque o salgadinho em si, ele é jogado de lado. O filme não consegue criar uma marca através da empresa. Não consegue fazer com que você que está vendo o filme crie uma ligação e saiba mais sobre a empresa através desse filme. Por exemplo, recentemente saiu um filme chamado Air, que é baseado no Air Jordan, que é baseado no tênis do Jordan. E como eles fazem para o filme ficar interessante? Eles colocam a fábrica, o lugar onde vai se construir o tênis, como algo super interessante, como um personagem vivo de toda essa equação que o filme tem que funcionar. Dessa forma, você entende como funciona o mecanismo da fábrica, o mecanismo das pessoas dentro da empresa, e isso é super interessante. Isso não acontece aqui, porque o salgadinho não cria uma grande camada e atmosfera por volta dele, e também não cria uma grande camada por volta da empresa como um todo. Então você termina o filme com mais questionamentos do que respostas. Até num ponto super interessante que o filme deveria cair mais de cabeça, que seria no ponto de uma grande crise que está chegando, vai mudar a vida das pessoas, eles também não trabalham muito bem. Então o roteiro, de modo geral, não trabalha muito bem o filme como um todo. Não trabalha muito bem os personagens, a história, o logo e também como um todo a fábrica, a parte da fabricação, a parte da empresa. Até a escolha de como a hierarquia vai funcionar, que é algo que começa sendo algo interessante, é meio que largado de lado ao longo do filme. A parte técnica do filme foi como eu falei, tem algumas coisas interessantes. Eles tentam brincar com algumas coisas, mas é um filme que realmente tenta ficar no básico em tudo. Tenta não te oferecer grandes ameaças ou tenta ir mais profundamente nas histórias. Isso pode ser bom como pode ser ruim. Se você fica só no básico, só para entregar um filme o mais básico possível, se você acerta um pouco, ele vai virar um filme assistível. Mas se você erra muito, essas coisas que são medianas vão ficar só no mediano e o pior vai acabar se destacando. E é isso que acontece em Flaming Hot. Tem muita coisa mediana aqui, desde trilha sonora a parte da direção. Mas o resto, como personagem, história, roteiro, é tão fraco que esse mediano acaba até ficando de lado para um filme que é ruim. Concluindo, Flaming Hot é um filme que tem potencial. É legal conhecer histórias diferentes e é uma história que realmente poderia ser contada de uma forma diferente, mais interessante, para envolver mais o público. Mas não é isso que acontece. Com a parte técnica no mediano, a parte de roteiro, história e personagem acaba decepcionando muito com um filme bem ruim. E por isso que eu fechei o filme Flaming Hot com uma nota 2,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Flaming Hot? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.